Olá, queridos alunos, boa tarde. Hoje nós vamos dar continuidade aí à nossa sequência didática número 5. E o objeto do conhecimento da nossa aula hoje é ar, camadas da atmosfera. Bom, na última aula, nós conversamos um pouquinho sobre os gases da atmosfera, que a nossa atmosfera ela é formada por vários tipos de gases, que o oxigênio representa aproximadamente 21% dos gases da atmosfera. Falamos que além do oxigênio a gente encontra também o nitrogênio e outros gases, como o gás carbônico e os gases nobres, né? Hoje nós vamos falar sobre as camadas da atmosfera. Muito bem. Então, só relembrando alguns conceitos que a gente falou na última aula, tá? Nós falamos que a atmosfera é a camada de ar que envolve o planeta Terra e que essa atmosfera, ela é composta aí por vários tipos de gases, tá? Agora, o que é que mantém essa camada de ar em volta do nosso planeta? O que mantém essa camada de ar em volta do nosso planeta é a força da gravidade, tá bom? Então, a gravidade faz com que essa camada de ar fique ali, em volta da Terra. E quanto mais próximo à superfície da Terra, mais densa essa camada de ar. Eu vou ter uma concentração maior de gases mais próximo da superfície, tá, pessoal? E conforme eu vou subindo nas camadas da atmosfera até atingir, por exemplo, a última camada, tá? Então, conforme eu faço isso, esse ar, ele vai se tornando menos denso, tá? E aí nós vamos ver mais pra frente que existe uma denominação para isso aí, tá bom? Muito bem. Então, olha, por essa imagem, eu coloquei essa imagem aqui para a gente observar que próxima à superfície, olha só, a gente tem aí uma coluna de ar sendo mostrada, né? Então, próxima à superfície da Terra aí, a gente vai ter uma concentração maior de gases. Os gases estão sendo representados aí pelas bolinhas, tá? Na imagem. E conforme eu vou subindo na atmosfera, tá? É possível perceber que essa camada de gases ela vai diminuindo. Esses gases eles vão ficando mais espalhados. Então, isso significa que essa camada de gases está ficando menos densa, tá? Eu tenho menos partículas de gás aí nessas camadas mais altas. Então, quanto mais distante da superfície da Terra, mais rarefeito o ar se torna. O que significa rarefeito? Rarefeito é um ar menos denso, com uma menor quantidade de gases, vamos dizer assim, tá? Então, as partículas de gases, elas vão ficando afastadas entre elas. E isso, caracteriza um ar mais rarefeito. Bom, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Pode lançar a dúvida lá no chat, tá certo? E qualquer coisa também, pode colocar pra gente essas dúvidas aí lá no fórum de dúvidas, ok? Bom, mas o que é o ar rarefeito, Eu mencionei sobre o ar rarefeito, mas eu vou reforçar aqui esse conceito de ar rarefeito, tá bom? Então, olha só, nós temos aqui 2 alpinistas, Estão escalando aí um morro. Reparem que próximo ao alpinista que está mais embaixo na minha imagem, eu tenho mais bolinhas que representam as partículas de ar, tá bom? Então, quanto mais próximo à superfície da Terra, tá? Mais partículas de ar eu tenho, então o ar é mais denso nessa região. Conforme eu vou subindo, nessa coluna de ar aí na atmosfera, o que acontece? Repare, o número de partículas de ar, o número de bolinhas azuis aí no desenho vai diminuindo. Elas vão ficando mais espalhadas, menos próximas umas das outras. Isso caracteriza um ar que é menos denso.
E para esse ar menos denso, a gente dá o nome de ar rarefeito, tá? Significa que no mesmo volume de atmosfera, vamos dizer assim, eu tenho uma concentração menor de gases, tá? Bom, é por isso que conforme a gente vai aumentando a altitude, vai ficando se tornando mais difícil de respirar. Porque, olha, o oxigênio já é responsável apenas por já compõe, né, apenas 21% da atmosfera. E conforme eu vou subindo aí em altitude na atmosfera, essas partículas vão ficando mais espaçadas, mais longe umas das outras. Então é mais difícil para o meu corpo conseguir absorver esse oxigênio, tá bom? Então é por isso, tá? Que quando a gente vai fazer uma escalada ou quando a gente vai para um lugar em que a altitude é muito grande, muitas vezes é necessário a gente utilizar tanques de ar para respirar, ok? Ótimo, e aí é sobre isso mesmo que eu vou falar agora, olha lá, ó. Em lugares como Monte Everest, né, que está aí com altitude acima de 8 quilômetros, tá? Os alpinistas em determinado ponto, eles não conseguem mais, eles têm dificuldade, de respirar. Então, para evitar sofrer, né, alguns dos desconfortos que são gerados aí por essa dificuldade respiratória e consequências fisiológicas que isso gera também, tá? A gente tem consequências, a pessoa passa mal, então tem algumas consequências disso aí. Então, para evitar isso, num local que é tão inóspito, né, eles utilizam cilindros com gás oxigênio para poder respirar, tá? Então, é uma forma de conseguir respirar nesses lugares em que o ar é rarefeito, tá? Aviões a jato e alguns outros tipos de aeronaves, né, atingem alturas em que o ser humano não ia conseguir oxigênio para respirar, tá certo? E aí o que eles fazem, gente? Eles criam dentro da aeronave, tá, condições semelhantes àquelas que são encontradas na superfície terrestre. E aí as pessoas conseguem respirar dentro dessas aeronaves, tá? Então, só a título de ilustração. Só relembrando então, o que é um ar rarefeito? Um ar rarefeito é aquele que é menos denso, tem menos partículas de gases, ok? Muito bem. Então, olha, se conforme eu aumento a altitude que eu estou na atmosfera, vai existir uma quantidade menor de partículas de gases. Então, será que eu posso concluir que a atmosfera apresenta características diferentes ao longo da sua extensão? Será que ela vai ter sempre a mesma característica? Ou será que ela vai ter características que são diferentes? O que vocês acham? Como será? Muito bem, gente, é isso mesmo, tá? Ao longo da sua extensão, a atmosfera vai ter características que são diferentes. Que características são essas? São várias, tá? Mas as duas principais características que se modificam ao longo de toda a atmosfera é a temperatura, tá certo? E a concentração, além da concentração do ar, né, que eu falei para vocês que mais próximo da superfície é mais denso e nas camadas mais superiores é menos denso. Além disso aí, a temperatura também se modifica, tá? E essa temperatura vai ter influências em alguns fenômenos que nós vamos falar hoje, tá bom? E com base, né, nessas diferenças é que a atmosfera ela foi dividida em camadas. Basicamente, são características diferentes que vão fazer a atmosfera ser dividida em camadas. E essas camadas, vamos dizer assim, elas são... não é uma divisão rígida, tá, gente? Então,
Em muitos livros você vai encontrar, às vezes, alturas diferentes para designar a mesma camada. Por isso eu coloquei aqui na nossa aula, mais ou menos como está no nosso livro didático, tá? Para a gente ter um parâmetro para seguir, ok? Desculpa, gente. Então, olha só. Camadas da atmosfera. A temperatura e outras características foram usadas, então, para dividir essas camadas. E os limites, eles não são muito precisos, tá? Entre uma camada e outra. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a primeira camada, que é aquela em que nós estamos, é a troposfera. Logo após a troposfera vem a estratosfera. Em seguida, a mesosfera, que representa mais ou menos o meio da extensão da atmosfera, tá bom? Logo depois vem a termosfera e, por último, a exosfera. Então, nós vamos falar um pouquinho mais detalhadamente de cada uma dessas camadas, tá? Algumas coisas interessantes que acontecem, as características de cada uma dessas camadas. Então, aqui novamente, a gente tem uma imagem que mostra essa divisão em camadas, tá? Então, olha só, a primeira camada é a troposfera. Eu quero que vocês observem aí na troposfera o seguinte: ela é a camada, tá? Que vai desde a superfície terrestre até mais ou menos 15 quilômetros de extensão, tá certo? E nessa camada aí, conforme eu me afasto da superfície terrestre, né, a temperatura vai caindo, tá certo? Então, vai atingindo aí temperaturas menores conforme eu subo nessa camada, tá? Conforme eu alcanço altitudes maiores nessa camada, na troposfera, ok? Bom, em seguida vem a estratosfera, e a estratosfera vai até mais ou menos um limite de 50 quilômetros de altitude, tá? E na estratosfera a temperatura também é baixa, continua caindo a temperatura, tá certo? Uma coisa interessante que tem na estratosfera, a gente vai falar depois com mais detalhes, é a camada de ozônio, tá? Famosa camada de ozônio. Lá na mesosfera, a gente vai ter a menor temperatura que ocorre aí na atmosfera, tá bom? Pode ter temperaturas aí de até menos 100 graus, como tá aí na figura, tá? E lá na termosfera, que é a camada seguinte, começa a esquentar novamente. Então, lá na termosfera, a gente pode ter aí temperaturas bem altas. A termosfera é uma camada em que ocorre o fenômeno, por exemplo, das auroras boreais e austrais, tá bom? Lá na exosfera, né, o limite é a fronteira da atmosfera com o espaço, tá? E nós vamos falar também um pouquinho aí dessas camadas. Bom, a primeira camada da atmosfera é a troposfera. É nessa camada que nós estamos, tá, pessoal? E essa camada aí, ela vai até 15 quilômetros de altitude, mais ou menos. Tem alguns livros que levam em consideração que é até 20, tá? Então, isso depende aí do autor. Como eu disse, os limites, eles não são precisos, tá? Bom, é nessa camada aí que está concentrada a maior parte dos gases que compõem a atmosfera. Lembra que eu falei para vocês, conforme vai subindo, vai ficando mais rarefeito, menos denso. Então, aí na troposfera a gente tem cerca de 75% dos gases que compõem a atmosfera. E como eu falei anteriormente também, conforme vamos subindo, aumentando a altitude, né? O que acontece? A temperatura vai baixando, tá? Então, as temperaturas vão ficando menores conforme a gente sobe aí nessa atmosfera, tá certo? Bom, o que tem de interessante, vamos dizer assim, nessa troposfera? É na troposfera que é a nossa camada onde nós estamos, onde nós respiramos, tá? E é na troposfera que se formam as chuvas, a neve, os raios, os furacões. Então, como é que eu vou dizer para vocês? Perdi a palavra.
As alterações climáticas, as mudanças, fenômenos climáticos, né, vamos dizer assim, eles ocorrem aí na troposfera, tá? Os aviões que a gente viaja, né, balões, tudo na troposfera, tá, gente? Então, essa daí é a primeira camada da atmosfera, camada em que nós vivemos, tá? Muito bem. A segunda camada é denominada estratosfera. Olha só, gente, a estratosfera, ela vai de 15 quilômetros até mais ou menos 50 quilômetros. Tem alguns livros que falam de até 65, tá? Mas é mais ou menos, tá bom? Nessa camada, a quantidade de gás oxigênio ela não é suficiente para a nossa respiração. Então, nós não conseguimos respirar na estratosfera, tá? O que acontece na estratosfera? Na estratosfera, os raios ultravioleta do Sol, eles reagem com as moléculas de oxigênio e dão origem a um gás chamado ozônio. Então, é mais ou menos, né? Na estratosfera, mais ou menos não, gente, eu ia falar outra coisa, desculpa. É aí na estratosfera que nós vamos encontrar a camada de ozônio, tá? Aquela camada de ozônio, qual é a função dela mesmo, professora? É o aquecimento global? Não. A camada de ozônio tá ligada com os raios ultravioleta do Sol. Lembra? Essa camada, ela filtra os raios ultravioleta do Sol, tá? Vou falar um pouquinho sobre ela. Então, olha só, esse desenho esquemático aí, tá? É pra gente falar sobre a função da camada de ozônio, que está onde? Na estratosfera. O Sol, né, quando ele emite os seus raios, alguns desses raios, né, eles são do tipo ultravioleta, tá certo? E esses raios ultravioletas, eles são nocivos à saúde dos seres vivos, né? Eles podem provocar danos no material genético, tá? Eles podem provocar uma série de danos aos seres vivos, tanto animais quanto vegetais, tá bom, gente? Então, o que acontece? A camada de ozônio, ela faz uma espécie de filtragem desses raios. Então, é como se ela absorve um pouco da energia desses raios, tá? E aí eles chegam mais enfraquecidos na superfície terrestre. Então, nessa figura aí, se vocês observarem, ó, tem aí o raio UV, né, ultravioleta. Quando ele atinge a camada de ozônio, ó, perceba que ele fica mais fininho, tá? Isso é por quê? Porque a camada de ozônio, ela, né, absorveu um pouco dessa energia que é emitida por esses raios. O que acontece? Alguns produtos que nós utilizamos aqui na Terra, eles são capazes de danificar a camada de ozônio. Eu coloquei os exemplos, ó, os gases CFC e aerosóis, tá? Eles reagem ali com o ozônio e eles vão fazendo com que essas camadas de ozônio ela fique menos espessa. E quando ela fica menos espessa, ela perde um pouco dessa capacidade de filtrar esses raios ultravioleta do Sol. Então, olha o perigo, né? Nesses lugares onde a camada de ozônio está danificada, os raios ultravioleta do Sol, eles não são filtrados, vamos dizer assim. Então, eles entram com energia total no planeta Terra. E aí, né, podem causar danos à saúde dos seres vivos, tá certo? Então, há alguns anos atrás, isso aí foi descoberto e hoje em dia existem algumas limitações, né, para o uso de CFCs e em alguns tipos de aerosóis, tá bom? Para evitar o dano na camada de ozônio. A camada de ozônio faz parte da camada estratosfera da nossa atmosfera. Belezinha? Muito bem, pessoal. Vamos continuar então. A próxima camada é uma camada bem interessante, é a mesosfera. A mesosfera, ela vai dos 50 quilômetros de altitude até mais ou menos cerca de 80, tá?
E é a região mais fria da atmosfera, podendo atingir temperaturas de até menos 100 graus. Então é muito frio, gente. Muito, 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 muito frio. A mesosfera, mesmo sendo uma camada de ar rarefeito, tá? Ela tem gases suficientes para promover a vaporização de pequenos corpos celestes. Então, pequenos corpos celestes que entram na nossa atmosfera, quando eles chegam na mesosfera, eles são vaporizados. E aí o que acontece? Conforme eles se vaporizam, tá? Eles vão se fragmentando e ficando menores. Então, quando eles atingem a superfície terrestre, eles já causam menos danos, tá? Então, os meteoros são rapidamente vaporizados na mesosfera, o que impede que eles atinjam a superfície terrestre. Quando atingem, eles atingem já num tamanho pequeno, tá bom? Então, olha bem, a atmosfera, ela, já falamos de três funções muito importantes, né? É na atmosfera que está o oxigênio que nós respiramos. A atmosfera, ela funciona como um filtro para os raios ultravioleta do Sol. A atmosfera, ela vaporiza os pequenos corpos celestes que, né, entram aí na nossa atmosfera. Então, gente, isso aí é muito importante. Já são 3 linhas de proteção que a atmosfera faz com o nosso planeta, tá bom? Bom, a próxima camada é a termosfera. A termosfera, então, fica acima da mesosfera e ela vai mais ou menos dos 80 quilômetros, que é o limite ali da mesosfera, tá? Até mais ou menos 500 quilômetros. Então, uma camada bem espessa, tá? Nessa camada aí, a energia do Sol faz a temperatura aumentar muito com a altitude. Então, podemos chegar a temperaturas de 1000 graus Celsius, tá? Então, é uma camada realmente que é muito quente, tá? Nessa camada também existe ali uma característica de que as ondas de rádio, elas acabam sendo refletidas de volta para a Terra, tá? Então, ondas de rádio são refletidas e elas podem ser recebidas por aparelhos a grandes distâncias da estação transmissora, tá certo? Então, essa é uma característica bem legal aí, que faz com que a gente possa ter transmissão de rádio de grande distância, tá? Porque as ondas de rádio não conseguem atravessar essa camada, tá bom? É nessa camada aí também, na termosfera, que vai se formar o fenômeno bem legal, bem bonito, né, que a gente conhece como auroras. Então, as auroras polares, tá, vão ocorrer aí na termosfera. Elas são chamadas de auroras polares porque elas ocorrem nessas regiões, nas regiões polares, tá? Devido aí a vários fatores. E se eu tô falando no hemisfério norte, né? Se eu tô falando do polo norte, eu chamo de aurora boreal. E se eu tô falando no hemisfério sul, no polo sul, eu vou chamar de aurora austral, tá? Então tem essa denominação diferente. Como que acontece? As partículas vindas do Sol, elas se chocam, tá? Com partículas de gases, oxigênio e nitrogênio presentes no ar. E isso aí libera energia luminosa, que é essa espetáculo de luz aí que a gente consegue ver no céu, tá? Então, a aurora boreal e a aurora austral ocorrem na termosfera. Última camadinha da atmosfera, né? Essa última camada aí, ela é uma camada que fica acima da termosfera, começa ali nos 500 quilômetros de altitude, mas não tem um final muito definido, né? Os cientistas fixaram cerca de mais ou menos 960 quilômetros, mas
né? Não tem, como eu disse para vocês, é bem variável esses limites, né? São bem variáveis. Bom, ela é a fronteira entre a atmosfera, tá? E o espaço. Então, atravessando a exosfera, estamos no espaço, tá? E ela é formada principalmente por dois tipos de gases, por gás hélio e gás hidrogênio. Vão estar formando aí a exosfera. É na exosfera que nós vamos encontrar os satélites, tá, artificiais. Na exosfera já não tem mais gravidade, tá? Então, essa é a camada limite, tá bom? Entre a atmosfera e o espaço, né? Aí no desenho tá falando lá dos satélites, né? Que ficam aí nessa camada, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, eu espero que ter contribuído aí com vocês, tá? Essas camadas da atmosfera, elas são bem importantes, como vocês viram, né? Tem aí muitas características que são importantes, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar lá no chat ou então no fórum de dúvidas que a gente responde, tá bom? Espero ter contribuído e até a próxima, tá? Até mais. Tô com saudade de vocês, hein?